E aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu estou bem, tá? E vocês também estão bem, né? Com certeza. Tá, estamos aqui então para nós vermos ou darmos continuidade na aula anterior, onde nós estávamos tratando do assunto concordância verbal. Vocês já devem estar enjoados de tanto falar em concordância verbal, né? Concordância verbal, concordância verbal, concordância verbal. Mas eu vou dizer para vocês que esse é o assunto, talvez, de maior importância quando se trata de verbos, tá? Porque se tem um tipo de erro que se comete muito em redações, é relacionado à concordância verbal. Colocação não tem muito problema. Regência é bastante intuitivo, mas a concordância, se tu não conhece, tu comete erros às vezes bem fáceis de cometer até mesmo para um professor de língua portuguesa. Seguidamente eu tenho que consultar alguma coisa porque senão a gente acaba cochilando e errando, tá, pessoal? Então eu quero dar continuidade a essa aula aqui, concordância verbal. Na aula passada nós vimos, né, a principal conjugação dos verbos. Eu usei aqui um exemplo, o verbo trabalhar, né, e eu conjuguei ele no presente do indicativo para mostrar para vocês aqui como é que funciona essa relação entre o radical do verbo e as suas desinências, tá? Esta variação. A minha intenção aqui era mostrar para vocês de forma morfológica que o radical sempre permanece inalterado, enquanto as desinências verbais sim é que são modificadas. Vamos então para a aula de hoje aqui, que nós vamos falar sobre concordância temporal. Tá? Aqui eu estava tratando da concordância pessoal, o verbo concordando com a pessoa, e aqui o verbo hoje vai concordar, então nós vamos ver o verbo concordando com o tempo, tá? Com a situação temporal. É algo bastante simples, mas que tu precisa prestar atenção. Eu vou continuar usando o verbo trabalhar, tá? É um verbo que está na primeira conjugação, porque termina em ar. Existem verbos da segunda conjugação que termina com er ou o or, né? Por exemplo, comer, propor, né? Comer e propor estão na segunda conjugação. E verbos da terceira conjugação, que é terminado em ir. Por exemplo, sair, atribuir. Tá, mas vamos lá, vamos falar aqui então sobre a concordância temporal do verbo trabalhar. Nós temos 6 tempos verbais a serem observados. Isso no modo indicativo. Pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, presente, futuro do presente e futuro do pretérito. Como é que funciona isso aqui então? Nós temos que entender que quando tu está falando, a tua fala está contextualizada a uma situação temporal. Tu sempre produz uma frase, tu constrói uma frase pensando em um referente. Tá? Tu diz algo a alguém referindo-se a algo. Tá? E este algo que tu está se referindo, ele pode estar numa cadeia temporal chamada presente, chamada futuro ou pretérito. O pretérito, no português, nós dividimos ele em 3 pretéritos, 3 passados, tá? O mais que perfeito, perfeito e o imperfeito. O mais que perfeito se refere a algo, a um fato que ocorreu antes de outro. Vou usar um exemplo aqui. Antes de ser professor, vírgula, eu trabalhara em panificadora. Sublinhou aqui, mas é por causa que o Word é burro, tá? Word não, esse aqui é o Docs, tá? Ele não reconhece. Mas na verdade está certo. Eu trabalhara. Vejam que tem aqui o antes de. Sempre que é um passado antes de outro, eu estou dizendo que aquele ali é o pretérito mais que perfeito. A gente costuma associar a palavra perfeito a uma coisa correta, a algo certinho, tá? Mas na verdade não é isso que quer dizer não. Perfeito significa feito em torno de. O prefixo per significa em torno e o feito significa concluído. Aqui nós temos então o mais que perfeito significa que foi feito antes de outra coisa. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham entendido isso.
Na prática fica muito fácil. Eu vou usar aqui para não ficar só em exemplos da primeira conjugação. Eu vou conjugar também um verbo da segunda conjugação, que é o verbo comer. Antes de comer a sobremesa, vírgula, eu comera o almoço. Uma frase bem idiota, mas que serve de exemplo para vocês. Ó. Antes de comer isso, eu comera. Pretérito mais que perfeito. Fica feio? Fica estranho. No momento que tu se acostumar a usar isso e tu deve usar, tu não vai achar mais estranho. Vai fazer parte do teu vocabulário, tá bom? Outro exemplo, eu vou usar um exemplo agora aqui. Propor, tá? Antes de propor a reforma da casa, vírgula, eu propora um emprego melhor. Propor, tá bom? Verbo propor, ara quando for na primeira conjugação. Era quando for da segunda conjugação. Ora quando for da segunda conjugação ainda, tá? Que termina com or. Segunda conjugação B. Vamos chamar de... Não é assim que nós chamamos, tá? Mas vamos chamar de segunda conjugação A e segunda conjugação B. Tá? Propora. E vamos fazer agora uma conjugação aqui. Aliás, vamos conjugar o verbo na terceira conjugação, tá? Vou usar um exemplo da terceira conjugação. Antes de, sempre que for no pretérito mais que perfeito, tem que ter o antes de, tá? Ah, Leandro, mas eu tenho que sempre falar o antes de? Não, tu não precisa falar antes de. Basta que tu dê a ideia de antes de para que tu use o verbo no pretérito mais que perfeito. Então basta que tu dê a ideia, não precisa aparecer antes de. Mas se tu deu a ideia disso, tu tem que usar o pretérito mais que perfeito. E é errado não usar? É errado não usar. Depois vou usar um exemplo aqui, ó. Olha aqui, antes de dar aula, vírgula, eu saíra do meu emprego. Tá? Eu tive que sair do meu emprego de antes para poder começar a dar aula, tá, gente? Então, está certa a frase no sentido referencial, literal, porque foi isso que aconteceu, tá? E está certo também aqui o verbo sair, que é um verbo da terceira conjugação, e ele está conjugado no pretérito mais que perfeito, tá? Primeira pessoa do singular do pretérito mais que perfeito do indicativo. Esse é o nome completo do cara aqui, da criatura, tá bom? Gente, vocês precisam, eu vou colocar esses exemplos aqui de vermelho, tá? Para que vocês possam ter aí na sala de aula de vocês e saber que são exemplos, tá bom? Eu disse para vocês que não é necessário aparecer o antes de, basta que ele esteja subentendido para que você necessariamente utilize o pretérito mais que perfeito. Então eu vou usar um exemplo aqui, não vou botar o antes de, tá? Eu namorara a Luísa. Vejam que aqui está no pretérito mais que perfeito. Não tem um antes de colocado na frase. Mas eu posso entender que eu estou me referindo a uma situação de que estou casado e antes de namorar a Michele, eu namorara a Luísa. Tudo bem? Para não ficar chata a situação aqui, eu vou botar aqui, ó. Aliás, minha esposa, tá? Minha esposa namorara o Luiz. Beleza? Vou botar o Luiz com S, mais bonitinho, tá? Luiz, ponto. Minha esposa namorara o Luiz antes de se casar comigo. Ela não namorou o Luiz durante, né, durante o nosso período conjugal, onde nós já estávamos casados, tá? Ainda bem que o verbo está no pretérito mais que perfeito, né, gente? Senão daria uma baita confusão aqui, né? Opa, como é que funciona isso aí? O que é isso? Ah, não, calma aí, Leandro. O pretérito está mais que perfeito. Então ela namorara, ou seja, namorara antes de estar casada contigo, tá? Antes de te namorar, ela namorara o Luiz. Viram como é importante, gente?
o pretérito mais que perfeito. Se não fosse o pretérito mais que perfeito aqui, o meu casamento estaria na berlinda, né? Teria arrumado uma complicação pra minha vida aqui. Tô brincando, tá, gente? Minha esposa nunca namorou nem o Luiz, fui o primeiro namorado dela, tá? Tá tudo certinho. Vou também vou deixar esse exemplo aqui. Vou deixar esse exemplo para que tu saiba que isso é importante, tá? E vai que, né, tu também tenha namorado alguém aí que, né, tu tem que usar o mais que perfeito. Explica pro teu namorado ou pra tua namorada que o pretérito tá no mais que perfeito. Então, né, gente, teu namoro foi mais que perfeito com a pessoa lá. Vamos lá, vamos continuar aqui a frase. Os nossos estudos. Aqui nós temos um exemplo, tá, gente, de verbo, uma situação explicando o pretérito perfeito. Pretérito perfeito é algo concluído, é conjugado para um fato que ocorreu e foi concluído, que acabou. Então é perfeito, numa situação imediata. Tá? Vale dizer assim, que é uma situação imediata. Vou usar um exemplo aqui. Ó, eu trabalhei muito. Pronto, trabalhei muito, acabou. Ou simplesmente eu trabalhei. Acabou. Trabalhei e agora, né, está concluído o que eu fiz. Tá? Vou usar outro exemplo aqui agora na segunda conjugação. Tá? Primeira conjugação é ar, segunda conjugação é ir. Então, eu comi. O verbo propor também é segunda conjugação, lembram? Que a segunda conjugação tem a e b. Segunda conjugação a termina em er. Segunda conjugação b termina em or. Então, eu propus. Espero que tenha entendido esse negócio de que a segunda conjugação termina com er ou com or, tá, gente? Tá? O verbo propor, conjugado na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Então, eu propus, está proposto, não tem problema, tá? Vamos lá. Agora a terceira conjugação, ir. Espero que vocês não estejam rindo de mim aí, porque eu puxo R, né? Eu falo que nem os mineiros lá, né? Eu sou gaúcho, mas falo que nem o pessoal de Minas Gerais lá. Propor, comer, sair, perdoa. Não é pra rir de mim, gente. Verbo definir. Eu defini. Ponto. Tá? Entre parênteses, definir. Então nós temos aqui 5 exemplos nas 3 conjugações. Aliás, 4 exemplos nas 3 conjugações. Tá? Primeira conjugação, segunda, A e B e terceira conjugação. Todos estão no pretérito perfeito, algo concluído. Daí tu pergunta assim, Leandro, só porque está concluído não pode ter nada depois do verbo? Tipo, eu trabalhei na Westfalen. Eu trabalhei na Westfalen, tá? É uma empresa que eu trabalhei. Bom, eu trabalhei na Westfalen, na verdade, tem aqui, na verdade, um complemento aqui, né? Embora o verbo seja um verbo intransitivo, mas eu coloquei um complemento aqui, né? Complementando a ideia. Então não significa que porque está no pretérito perfeito, está perfeito, né? Acabou o assunto, eu não posso colocar um complemento depois dele, porque senão só poderia ser conjugado no pretérito perfeito aqueles verbos que são intransitivos. E não é o caso. Todo verbo, transitivo ou intransitivo, pode ser conjugado no pretérito perfeito, tá bom, gente? Aqui, eu comi milho. Não foi uma coisa que eu comi antes da outra. Eu comi há pouco tempo atrás, tá? Então aqui, ó, eu comi imediatamente, era um pretérito imediato ao que eu estou vivendo hoje. Eu propus uma reforma. Eu defini os parâmetros da aula. Beleza, tá, gente? 4 verbos conjugados nas 3 conjugações, todas na primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito. Beleza, gente? Vamos então para outro exemplo aqui. Ainda no verbo trabalhar, que é um verbo que eu gosto muito. Vamos lá. Pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é muito interessante porque existe aquela brincadeira, né? Inclusive é muito fácil de tu entender esse verbo se tu lembrar de quando tu ia no armazém e o dono da venda lá, o dono do armazém brincava contigo. Tu chegava e dizia o seguinte, ó. Eu queria 200 gramas de mortadela. Vai ser pobre no inferno, né, cara? Olha aqui, eu queria 200 gramas de mortadela, beleza. Tá?
Tu falou pra ele assim, chegou no armazém. O que tu quer? Ah, eu queria 200 gramas de mortadela. Daí ele, malandro, né, brinca contigo. Ah, tu queria, não quer mais? Tá bom? Tá aqui, gente, um baita exemplo de pra que serve o pretérito imperfeito. Tá? Ao contrário do pretérito perfeito que foi concluído, o pretérito imperfeito é algo que não foi concluído. Tu não tem certeza que tu quer mortadela. Então eu queria, agora não quero mais. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui eu lembro dele quando eu estava fazendo cursinho pré-vestibular e o professor Pollux usava ele, adorava usar ele, a gente dava risada. Eu tomava banho quando de repente acabou a água. O que aconteceu aqui? O banho dele ficou incompleto. Ficou um banho imperfeito. Porque ele tomava banho. De repente teve que parar o banho. Por quê? Acabou a água. Tendo ou não tendo justificativa, eu posso até apagar essa justificativa aqui, para que tu não pense que tem que ter justificativa. O pretérito está certo quando tu bota ele no imperfeito. Tá? Só que tu tem que entender a situação da coisa. Então, por favor, não chega no armazém, no mercado, na loja e diz que eu queria isso. Tá? Por quê? Se tu queria, tu não quer mais. Tá? Diz que tu quer no presente do indicativo. Tudo que tu fazia e não faz mais está no pretérito imperfeito. A exemplo dos outros que eu coloquei todos eles nas três conjugações, eu vou também fazer a mesma coisa aqui e vou usar também as três conjugações. O verbo tomar está na primeira, fica o exemplo, né? Um verbo na segunda conjugação agora. Um verbo com er aí, pessoal, me diz aí. Abranger. O livro didático abrangia todos os conteúdos, tá bom? O que estou dizendo aqui, pessoal? Interpreta para mim aí. Que o livro didático abrangia. Hoje não abrange mais, tá? Tudo que se fazia não faz mais está no pretérito que? Tcharanã, tcharanã, imperfeito, beleza? Vamos lá então para o outro exemplo agora, na segunda conjugação ainda. O verbo dispor. Tá, gente? Então, o diretor dispunha uma nova proposta. Aliás, dispunha de, fica melhor, da regência verbal aqui, ó. Tá? O verbo dispor deve ser seguido de preposição. Então, o verbo, o diretor dispunha de uma nova proposta. Ponto final. Tá? Pretérito imperfeito. Se o diretor dispunha, é porque ele não dispõe mais. Vamos lá. Agora um verbo na terceira conjugação, o verbo construir. O pedreiro construía a casa. Tem que ter esse acento aqui, gente, por causa da questão do hiato ali, tá? O hiato isolado do i faz com que ele precise de acentuação. Vou até botar um complemento aqui, colocar um porquê nisso, uma oração subordinada adversativa aqui, ó. Mas faltou material. Tá bom? Então aqui eu fiz os três exemplos, as três conjugações do pretérito imperfeito. Vamos lá, senão a aula vai ficar muito comprida e não vai dar nem para postar o vídeo hoje, pessoal. Vocês ficam me atrapalhando aí, ó. Que barbaridade. Vamos lá. Um exemplo do presente. O presente é barbada, gente. Aqueles que eu já coloquei lá em cima são todos presentes, tá? Então não tem muito o que fazer. Só vou botar exemplos nas três conjugações, tá? Do verbo trabalhar mesmo aqui, ó. Eu... não, verbo dar, tá? Eu dou aula, tá? O verbo na segunda conjugação, comer. Eu como pudim, tá? Na segunda conjugação B, termina com or. Eu proponho uma reforma. Ponto. Agora, terceira conjugação. Vamos lá, termina com ir. Como é que eu faço? Eu saí de casa para comprar pão. Beleza, gente? Então aqui, ó. Dou como propor, proponho, né? E sair, tá? As três conjugações aqui nós temos. Tá? O verbo terminado em ar, dar. Aqui o verbo terminado em ir, comer.
Aqui o verbo terminado em or, né, segunda conjugação ainda, propor. E aqui o verbo terminado em ir, terceira conjugação, sair. Espero que tenha entendido isso, tá? Espero que tenha entendido mesmo. Se tu não entendeu, levanta a mão aí. Beleza, todos entenderam, tá? Vamos lá então aqui, ó. Trabalhar aqui futuro do presente. Futuro do presente é um futuro imediato ao presente que tu estás vivendo, ao momento, conjugado para o fato que ocorrerá em relação ao momento atual. Ao contrário do futuro do pretérito, tá? Que é conjugado para um fato que ocorreria se outro não tivesse impedido. Tá bom? Vamos ver aqui então um exemplo de futuro do presente conjugado para o fato que ocorrerá em relação ao momento atual. Eu trabalharei, tá? Tá no futuro do presente. Vamos ver, conjugar outra pessoa aqui, ele viverá, ele viverá. Bom, viver é da segunda conjugação. Ele mostrará, mostrará, do verbo mostrar, tá? Tá? Mostrar, o verbo mostrar que é da primeira conjugação. Eu estou fazendo esse parâmetro, gente, com as diferentes conjugações por causa que a concordância, né, a desinência verbal, aquele item que vem logo após o radical da palavra, depende muito da conjugação do verbo, tá? As conjugações determinam como será a desinência. Então, eu sou obrigado a colocar nas três aqui. Muito embora tu não tenha que decorar isso, tem que praticar e entender. Por isso que eu coloquei o link daquele aplicativo, que é o conjugador de verbos, para que vocês tivessem acesso daí a todos os exemplos, a todas as conjugações do mundo em língua portuguesa. Tá? Algo que eu não poderia fazer aqui numa aula de 20, 30 minutos. Ele viverá, verbo viver, segunda conjugação. Ele proporá, que feio, mas é isso aí mesmo, não tem problema, tá? O verbo propor, tá feio, mas é isso aí, gente, tá? Os feios também existem. Propor. É um verbo que está é da segunda conjugação, né? Está conjugado na terceira pessoa do singular do futuro do presente do indicativo. Propor. Ele proporá. Se fosse ele propunha, daí seria no pretérito imperfeito. Aqui está no futuro, beleza? A terceira conjugação, diluir. Ele diluirá. Verbo diluir. Que conjugação é essa? Terceira conjugação, tá? Seguiram os exemplos? Entenderam todos? Querem que eu coloque em vermelho? Levanta a mão quem quer que eu coloque em vermelho. Vamos lá então, colocar em vermelho aqui para vocês, já que vocês pediram. Aqui então nós temos futuro do pretérito. No futuro do pretérito, gente, nós temos um exemplo de situação onde o verbo é conjugado para um fato que ocorreria se outro não tivesse impedido. Tá? Exemplo que eu dei aqui, trabalharia. Vou usar um outro exemplo, que o verbo, que eu usei antes aqui? Mostrará. Como é que ficaria então aqui? Muito bem. Eu mostraria. Vou continuar essa frase aqui para tu entender a ideia, tá? Eu mostraria se ele não me impedisse. Vocês viram que existe uma semelhança entre o que acontece no pretérito, no futuro do pretérito e no pretérito imperfeito? Viram só que interessante? Existe uma relação de não acontecimento aqui. Existe uma ideia de impedimento da situação. Tá? Eu trabalharia, mostraria, o verbo mostrar aqui no caso está ele é um verbo que pertence à primeira conjugação. Vou usar aqui um exemplo agora da segunda conjugação. Viver. Todos viveriam se não tivesse havido guerra. Verbo viver. Segunda conjugação. Todos viveriam. Se eu fosse conjugar ele no pretérito imperfeito, ficaria todos viviam, tá? Agora não vivem mais. Tá? Então, esse aqui seria o pretérito, a forma, esse aqui que está marcado aqui, ó, seria o pretérito imperfeito.
tá, pessoal? Para não confundir vocês. Não vai confundir futuro do pretérito com o pretérito imperfeito, porque eles são parecidos. A ideia deles são muito parecidas. Pode haver confusão, tá? Mas a proposta semântica da frase é outra, bem diferente. O sentido da frase é outro. Dispor, verbo da segunda conjugação B. Todos disporiam de seus bens, tá? Todos disporiam de seus bens. Beleza? Dispor. Agora, na terceira conjugação. Vejam que o iam, ele fica permanente aqui. Se eu fosse tirar esse eu daqui e botar eles também, como é que ficaria daí? Eles mostrariam. Todos mostrariam se não fossem impedidos. Beleza? Agora aqui a última, então, que é na terceira conjugação. Para acabar a aula de hoje. Terceira conjugação, vou botar o eles também aqui. Eles, todos, para seguir o mesmo padrão de frase. Sair. Sairiam. Todos sairiam se não os obrigassem a ficar, tá bom? Então aqui nós temos então o verbo sair, que é da terceira conjugação. Tá, pessoal? Beleza? Resumindo então, tem que entender qual é a conjugação do verbo, se é da primeira, segunda ou terceira conjugação, e analisar, né, essa desinência verbal que fica logo depois do radical. Né? Por exemplo, aqui, ó, o mostre aqui, ó, é o radical. Até o R é o radical da palavra. Tudo que vem depois disso aqui é o que nós chamamos de desinência. Tá? E essa desinência seria diferente se o verbo não fosse da primeira conjugação, se fosse a terceira conjugação. É o que acontece aqui no caso do viver. Ó. Vive. Aqui eu tenho então espaço. Né? O vive aqui é radical e aqui já é desinência. Aqui, ó, dispo. Aqui, ó. Tá, espaço. O disp é radical, oriam é desinência. Aqui, ó, sair, até o i é radical, e depois do o riam aqui seria, aqui no caso, é desinência. Então, espero que tenham entendido essa aula aqui. Na próxima aula nós veremos, então, alguma coisa sobre os modos verbais. Na aula anterior eu falei para vocês que nós temos 36 conjugações, né? Ou seja, são 36 tempos, são 6 tempos verbais para 6 pessoas. Tá? E isso no modo indicativo. No modo indicativo apenas. Se eu observar os outros modos que nós temos aqui, o subjuntivo, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, nós teremos outras bastantes conjugações além dessas 36. Algumas se repetem, tá? Mas mesmo se repetindo, são para momentos diferentes, são para sentidos diferentes na frase. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. A aula ficou talvez um pouco confusa para ti, mas deixa nos comentários aí qual é a tua pergunta, o que tu não entendeu, se tu gostou, não gostou, ou se simplesmente tu assistiu o vídeo, beleza? Tchau, tchau.